chimpanzés 99% humanos. Comparando-os, descobriram que eles são 99% iguais, disse a revista Super Interessante. Isso é um sinal, ainda disse a revista, de que os chimpanzés realmente são nossos parentes na árvore genealógica dos hominídeos. Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Wayne, em Detroit, dizem que 99,4% do código genético do homem é igual ao dos chimpanzés. O que um apartamento no último andar tem a ver com uma casa num terreno qualquer? Por dentro as divisões são diferentes, mas os dois têm banheiros, quartos, cozinha, sala, paredes, teto, sistema elétrico e hidráulico, portas e janelas. Ainda assim são diferentes. Comparemos agora a lista de todos os materiais que serão usados para suas construções. O caso é que 99% dos materiais são idênticos. Cimento, areia, barras de ferro, material elétrico e hidráulico são exatamente os mesmos. Ouriço do mar. Os ouriços do mar não são mais semelhantes fisicamente às pessoas do que uma mosca de fruta. Mas 70% dos seus genes podem ser encontrados em humanos. E o gato. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer descobriram que as pessoas têm 90% do DNA do gato. Semelhanças ou diferenças, o que vale? O curioso é que a alegada pouca diferença genômica confere aos humanos em relação aos chimpanzés a capacidade de falar, escrever, compor sinfonias, estudar bioquímica e genética, ter pensamento transcendente sobre a vida e a morte, nutrir a espiritualidade, etc. Mas já que a intenção é enfatizar a semelhança de genoma, é bom lembrar que essa semelhança genética não ocorre apenas em relação ao orangotango. Animais sem parentesco próximo, como gato ou ouriço do mar, se assemelham muito a nós do ponto de vista genético. Chimpanzés de 99,4% semelhantes ao gênero humano. Um novo estudo destacado em reportagem em Veja levantou uma percepção, apesar de popular. A ideia que somos 99% iguais aos chimpanzés é falsa. Uma percepção, apesar de popular, a questão não é se é popular, a questão é que cientistas é que falaram que somos 99% iguais. Homem é mais parecido com rato. A pesquisa comparou com o material genético do homem com pedaços de DNA de chimpanzé. Olha o chimpanzé aí de novo. Babuíno, gato, cachorro, vaca, porco, rato, camundongo, galinha e outros. Uma comparação entre DNA do ser humano e os de 12 animais mostra que estamos mais próximos dos ratos que dos gatos. O que distingue um homem de um camundongo não é muita coisa. O camundongo e o homem têm um antepassado comum, contemporâneo dos dinossauros, uma criatura do tamanho de uma rata, de acordo com a Nature. A partir de então, cada espécie evoluiu de um jeito. Compartilhamos 99% dos genes com o camundongo. Temos inclusive os genes para ter um rabo como eles. Os cientistas e médicos têm avançado na realização de transplantes de órgãos de porco para humanos. O homem evoluiu do porco? Pode-se observar que existem mais interpretações e inferências do que provas concretas. Basta observar partes iguais. E qual é a inferência? É porque, por animais diferentes terem alguma parte igual, agora é o cientista que interpreta. Então eles devem ser parentes. E se são parentes de eras diferentes, certamente, diz o cientista, um evoluiu para o outro. Uma análise da alegação comum sobre os genomas de humanos e chimpanzés serem altamente idênticos demonstra ser isso altamente questionável e inverossímil, após uma averiguação das metodologias. Dados muito diferentes para serem convenientemente alinhados foram tipicamente omitidos, mascarados e ou não mencionados. Omissão de dados altamente seletivos impulsionados pelo dogma darwinista, que produzem o comumente aclamado valor de 98% de semelhança entre os DNAs humano e chimpanzés. A questão da interpretação. Sequência genômico chimpanzé, obtido a partir de fragmentos aleatórios, de tamanhos selecionados nas faixas de 300 a 600 bases. Selecionaram 2/3 da sequência total. 1/3 da sequência de chimpanzé não alinhou ao genoma humano e foi descartado. Posteriormente filtrado para obter apenas os melhores alinhamentos. Os dados resultantes foram então sujeitos a uma variedade de análises comparativas que, para todos os fins práticos, são completamente insignificantes, tendo em vista o nível extremamente elevado de seleção, dados mascarados e filtragem aplicada.
Para finalizar, os pesquisadores compararam 97 genes, porém o genoma humano tem pelo menos 30 mil genes. Portanto, eles compararam 0,03 do total. O público em geral é levado a interpretar as reportagens dos meios de comunicação e o que os cientistas inferiram, como tendo-se dito que os chimpanzés são 99,4% humanos. Só porque alguma coisa se parece com outra, não significa que são sempre parentes. Se um animal tem um ossinho que se parece com um ossinho de outro, não quer dizer necessariamente que um evoluiu do outro. Como, por exemplo, o ouriço do mar e o homem. Como, por exemplo, as digitais do koala. Como, por exemplo, os olhos de muitos animais são muito similares. Mas a ciência provou. Essa frase está muito longe da realidade. Mas onde está a ciência para eu bater um papo com ela? Eu poderia perguntar tantas coisas a ela. Não, a ciência não é uma pessoa. A evolução também não é uma pessoa. São conceitos. A evolução é uma ideia, uma suposta possibilidade. É algo dentro das cabeças de pessoas. Já a ciência é uma ferramenta que usamos para averiguar se as ideias, os modelos imaginados mentalmente, são realidade. É muito mais complicado. Lidando com coisas do passado, como a origem da vida e da diversidade, ou lidando com o Big Bang, o problema é que não tem como replicar perfeitamente. O que se faz é idealizar uma possibilidade e depois sair à procura de evidência desta. Às vezes, pode-se fazer um modelo real em miniatura para ver se teria funcionado na vida real, como é o caso das pesquisas do punho e da agressão que vimos. Mas o fato de acontecer no modelo em miniatura real ou nos campos das ideias, como simuladores matemáticos e quaisquer outros, não quer dizer que realmente aconteceu daquela maneira. Mas então entra um ideal magno da ciência. A ciência só prova uma teoria até que se apresentem novas provas, estando sujeita a modificar tantas vezes quanto isso acontecer. Por isso que a ciência provou é melhor expresso como é o que a ciência constatou até o momento. Conhecimentos tidos como certos por séculos, de vez em quando são rejeitados com novas evidências diferentes. Alguns ramos da ciência são observáveis, como a física de Kepler, na lei das órbitas. Mas onde não é observável, como o passado, ou no presente quântico, onde qualquer tentativa de medição acaba interferindo no ambiente, ou no universo distante, e até mesmo no interior insólito de nosso corpo humano. Surgem dificuldades que parecem intransponíveis e sempre suscetíveis a novas pesquisas. Outro problema dos mais sérios é encontrar a ciência. Aonde eu posso encontrá-la? A ciência não é uma pessoa nem um grupo delas. Também só porque um cientista é de renome, o que ele diz não quer dizer que é. A ciência é um ideal de pesquisa. É a metodologia sistemática de estudos e pesquisas, com o objetivo de dirimir todas as possibilidades falsas para poder se manter aquela aparentemente mais próxima da verdade. A metodologia é sistemática e meticulosamente registrada, e depois publicada como artigo científico, para que outros possam repetir e conferir se de fato é assim ou deixou-se de levar em conta algum detalhe que fariam diferença. Ela pode daí ser comprovada, ou rejeitada, ou ambos, comprovada por algum tempo e rejeitada depois. Você viu quantas vezes apareceram supostas provas da evolução da mão? Anos depois, continua o mistério. Por isso que a ciência como metodologia nunca cessa. Hoje o café e o ovo são bons. Já foram ruins. Já foram bons, muitas vezes. Se a ciência diz que uma coisa é assim, tudo bem. Você tem que se sujeitar. A coisa é muito mais complexa do que isto. Mesmo quando pesquisamos grupos grandes de pesquisas envolvendo o assunto, ainda corremos o risco de escolher aquelas pesquisas que apoiam o nosso argumento, deixando de fora outras que não apoiam. Mas temos um problema ainda maior do que as dificuldades intrínsecas à pesquisa e sua metodologia. É o ser humano. Quando o cientista parte de uma premissa e a todo custo quer prová-la, sua vista escurece. Quando isso ocorre, ele vê evidência onde não tem. Ele tira conclusões com base em pareceres frágeis. Aceita a datação dentre várias possibilidades, aquela que se conforma ao seu argumento. Ele vê dedinhos num peixe e infere que eles viraram mão humana. E se o peixinho tiver nadadeiras no lado de baixo do corpo, ele o vê andando. Onde há lacunas de informações, ele a preenche com sua imaginação segundo o modelo que defende. Se aquela galáxia não deveria estar lá pelo seu modelo, ele procurará justificativas frágeis para manter o seu modelo em vez de fazer ajustes honestos. Se tiver renome entre famosos, outros podem ser influenciados de diversas maneiras, afinal não se espera que este jamais cometa erros. Mas é óbvio que os cientistas e estudiosos são, deveras, uma bênção para a humanidade. É trabalho árduo e extenuante, física e mentalmente. Pense no arqueólogo passando décadas no deserto de 50 graus, removendo areia e pó num país diferente do seu. Ou trancado num laboratório por horas, repetindo a mesma coisa todo dia, por anos. E quando não chega aos resultados esperados, ou quando a verba necessária é cortada,
Por isso evitamos discutir sobre pessoas, discutimos sobre ideias. Muitos acham que todos os cientistas defendem a ideia da evolução, mas não é assim. Existe um sem número de cientistas que não acreditam nem a endossam. A ideia da evolução tem sido defendida de maneiras contraditórias e falhas. Infelizmente, também existem muitas fraudes propositadas. Não se pode provar a existência de Deus. Como a metodologia científica prova a existência de coisas não vistas, como o Big Bang ou a existência de estrelas ainda não vistas. A tabela química periódica foi preenchida antes de descobrir o elemento na vida real, usando apenas modelos matemáticos para preencher o que faltava. Se eu acho um relógio na areia do deserto, como eu posso afirmar categoricamente que isto foi produzido por gente inteligente? Como o arqueólogo pode afirmar que a ponta da flecha achada ao lado de uma ossada humana foi fabricada para a caça, e a panela de barro foi fabricada pela pessoa da ossada? Mas uma pergunta agora fica no ar. Como o arqueólogo pode afirmar que aquela ossada ao lado simplesmente evoluiu com o tempo? Ele acha então que a flecha foi fabricada, mas a ossada não foi fabricada nem feita, apenas aconteceu da vida surgir e evoluir. A possibilidade da existência de Deus, da criação, não haveria de ser algo estranho à ciência, pois evidências da mão de um Criador estão em todas as coisas. Suas qualidades invisíveis de Jeová são vistas claramente desde a criação do mundo em diante, porque são entendidas pelas coisas feitas, até seu poder eterno e sua divindade. Romanos 1:20. Que obra-prima maravilhosa de construção é a estrutura da vida. O traçado e o equilíbrio do corpo humano, o seu mecanismo e sua química, o seu assombroso circuito de nervos, mente e sentidos são sem paralelo nas consecuções científicas do homem. Reflita sobre o esquema destas 10 alavancas, os dedos humanos. Nem mesmo o engenheiro mais inteligente jamais poderia idealizar e inventar e construir algo tão belo e tão unitário. Reflita também que o homem não poderia construir nada na Terra, desde um pequenino transistor até um grande transatlântico, sem a manipulação destes dedos que Deus nos deu. Há 3.000 anos atrás, um poeta, em agradecimento a Deus, escreveu: "Pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Meus ossos não te estavam ocultos, quando fui feito às escondidas, no útero, quando fui tecido. Tecido é uma alusão às veias e artérias bordadas através do corpo como fios coloridos de tecido. Nas partes mais baixas da terra, evidentemente uma referência poética da escuridão no útero, o ventre de sua mãe, mas aludindo ao fato de Adão ter sido criado do pó do solo. Teus olhos viram até mesmo meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro, referente aos dias em que foram formadas, e ainda não havia nem sequer uma delas. Este espantoso processo de desenvolvimento ocorreu dentro do útero da mãe, oculto da vista humana. De fato, ainda não conhecemos muita coisa sobre como nos desenvolvemos. Por exemplo, o que ativa genes específicos para desencadear nas células o processo de diferenciação. O salmista evidentemente se referia ao ventre da mãe como as partes mais baixas da terra. Ali escondidos da vista humana, mas visíveis a Deus. Ali os ossos, os tendões, os músculos, os nervos e os vasos sanguíneos do bebê são como que tecidos, para resultar num todo, numa estrutura viva. Antes que as partes do corpo do poeta e rei, Davi, se tornassem distintas no ventre de sua mãe, Deus conhecia sua aparência. Porque o desenvolvimento do embrião segue um padrão específico.
como que obedecendo instruções registradas num livro. Quão bem isso evidencia a sabedoria e a habilidade de Jeová Deus de ver até mesmo coisas ocultas. Isso também nos deve fazer compreender que Deus criou a raça humana e é responsável pelo maravilhoso processo de reprodução que resultou em nossa existência como pessoas. A célula original se dividiu e as novas células continuaram a se dividir. Logo, elas começaram a se diferenciar ou especializar, tornando-se células nervosas, musculares, epiteliais e assim por diante. Células do mesmo tipo se agruparam para formar tecidos e depois órgãos. Na terceira semana após a concepção, você começou a desenvolver os ossos. Na sexta semana, o embrião ganha um esqueleto completo, não ainda de ossos, mas de cartilagem flexível, que mais tarde se transforma em ossos. Com apenas 7 semanas de vida e uns 2,5 cm, uma polegada, que é a largura do seu polegar. As formas preliminares de todos os 206 ossos da fase adulta já estavam presentes, embora ainda não ossificados ou endurecidos, sim com 7 semanas de vida. O salmista fala de tecer, nervos, músculos, tecidos, as milhares de diferentes linhas que se acham tecidas no mais intrincado padrão de cor, beleza e função. Tudo isso é feito na completa escuridão do útero, tão oculto e misterioso para os homens como as profundezas da terra. Ao criar os homens e mulheres, Jeová proveu-lhes uma mente, um corpo para cada um conjunto de órgãos, uma habilidade e uma capacidade de trabalhar que são um milagre dos milagres em toda a criação material. Considere, por exemplo, os dons divinos de falar, de ouvir e compreender, de escrever e de ler. O homem de Deus pode exclamar como o rei Davi: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Há alguma coisa tão maravilhosa nos domínios da criação material como o milagre da reprodução. Nenhum arquiteto ou desenhista de fora pode decidir a forma que o embrião que vai crescendo tomará. O óvulo, uma vez fertilizado, divide-se e se multiplica mediante um processo miraculoso, projetado pelo todo sábio Criador e transmitido através das gerações da humanidade. O embrião se desenvolve fiel ao padrão, a partir de 2 células, produzindo cabeça, corpo, braços, pernas, mãos. Nenhum material externo de construção precisa ser adicionado para modelar os olhos brilhantes, o poderoso coração, os macios cabelos que proverão beleza e proteção, as mãos que tornarão essa pessoa hábil para fazer. Tudo se produz maravilhosamente no tempo certo para cada centímetro do corpo no laboratório das células que sempre se multiplicam. No fim do processo, divinamente ordenado, nasce outro bebê maravilhosamente produzido. Por causa de sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta sequer uma delas das estrelas. Isaías 40, 26. Pois contigo está a fonte da vida. Graças à tua luz, podemos ver a luz. Salmo 36, 9. Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome de seu filho, se é que você sabe? Provérbios 34. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, 18.